Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui presente com o programa Assuntos do Reino. Hoje estaremos aqui com o nosso amado irmão João Riquião, um servo do Senhor, pregador da palavra. Estará nos trazendo aqui uma luz, um maior entendimento sobre a doutrina da predestinação. Que viemos aprender, obrigado, meu amado, um pouco mais sobre isso, entendermos mais sobre isso. Eu sei que hoje é um pouco diferente do que de costume, mas conversando com o meu amado irmão João, boa noite, Iracrei, Deus te abençoe, meu irmão, a paz. Convidei ele aceitou, para estar nos esclarecendo melhor, claro, também utilizando da Bíblia, para nos falar sobre esse tema. Amém, meus amados? Que a partir de agora os irmãos abram o seu coração, os seus ouvidos e que o Senhor Jesus Cristo venha nos iluminar através da palavra dele, através do nosso amado irmão João Riquião, que viemos aprender um pouco mais hoje. Amém? Vou estar pedindo para o nosso amado irmão Cristiano estar fazendo a oração para assim a gente estar iniciando. Amém? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor, uma boa noite a todos aí, aos ouvintes que estão nos assistindo, né? Oramos então. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, primeiramente, para dizer que santo é o Teu nome, Pai, e que toda a honra e toda a glória sempre será dada a Ti, Pai. Pai, estamos aqui iniciando mais um programa, Senhor, que o Senhor possa nos direcionar, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Inspira o irmão João hoje para que ele possa fazer aquilo que o Senhor colocou no coração dele de uma forma mansa, de uma forma mais direta, esclarecedora. Que a gente possa, Senhor, aprender cada vez mais, Senhor, de Ti. Que o Senhor possa nos ajudar nessa jornada, Pai, porque o que nos interessa, Pai, é conhecer mais de Ti e se aproximar cada vez mais de Ti, e que o Senhor possa nos ajudar na nossa santificação cada vez mais, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Verdade, então, Pai, nos ajuda nesta noite, porque estamos colocando tudo nas Tuas mãos, porque Amém. Sem o Senhor nada podemos fazer. Verdade. Nos ajuda hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu amado irmão João, boa noite, meu querido. É um prazer rever você aqui novamente, né? Muito obrigado. Boa noite. Por seu carinho, pela sua dedicação, né? Pela sua disponibilidade, coragem de estar vindo aqui. Então eu passo para você dar as considerações iniciais e tá com você, meu amado. Boa noite, meu irmão Jackson. Eu agradeço a Deus sua vida, pela sua vida, e por ter você me convidado para pregar mais uma vez aqui nesse programa. Um programa que vem abrindo os olhos da comunidade calmonense. Primeiro, pelo que está por vir na nossa cidade e no mundo, né? Nós não somos ingênuos de achar que as coisas estão bem. Verdade. O mundo ele caminha para o fim, ele caminha para momentos terríveis, e nós precisamos estar com aquele que suportou tudo numa cruz e que pode nos salvar. Verdade. E nos livrar no dia da calamidade. Então, seu programa vem, Jackson, graças a Deus, abrindo os olhos de Miguel Comum das pessoas, para que as pessoas entendam quem é Cristo e a necessidade de Cristo. Amém, e o pior de tudo, existem falsos cristos. Verdade. E a Bíblia nos alerta disso, né? A palavra anticristo, ela diz, está no lugar de Cristo. Não só contra, mas no lugar de. Ele ocupa, o anticristo e os falsos cristos ocupam o lugar de que é de Jesus e que tem que ser do verdadeiro Jesus. Aleluia, Jesus. E esse verdadeiro Jesus se encontra somente na Bíblia Sagrada, em outro lugar, em outra fonte de autoridade. Se você buscar um Jesus e outra fonte de autoridade, você está buscando um outro Jesus, que não é o verdadeiro Jesus. Verdade. Queria agradecer também a presença de Cristiano, né? Que Deus abençoe sua vida. Né? Amém, Senhor. Então, irmãos, nós vamos falar hoje, pela graça de Deus, sobre a doutrina da predestinação. De onde vem essa doutrina?
E eu queria pedir a todos vocês que estão me ouvindo, tanto na FM como nas redes sociais, que você esteja com a Bíblia na mão. Amém. Esteja com a Bíblia na mão, porque eu vou citar textos bíblicos e eu gostaria que você conferisse se a doutrina da predestinação ela é bíblica ou não. Porque o critério para nós definirmos se uma doutrina ela é de Deus é se ela se amolda à Bíblia Sagrada. Se ela não se amoldar à Bíblia Sagrada, você já vai entender que não é uma doutrina correta. E eu vou começar, meus queridos irmãos, com Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 1 e seguintes. Amém? Amém. Amém. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. A minha própria consciência, tenho grande tristeza e cessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos e meus companheiros, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, há alianças, há legislação, ocultas promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não penseis que a palavra de Deus haja falhado. O apóstolo Paulo está falando aqui porque os judeus, eles não queriam aceitar Jesus. Aceitar, vírgula. Vamos entender se aceitar daqui para o final dessa pregação. Se você aceita Jesus ou se é Jesus que lhe aceita. Você está recebendo, né? Justamente. Então, meus irmãos, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então, o apóstolo Paulo, ele estava falando isso porque os judeus, eles não estavam sendo convertidos a Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava incomodado, ele preferia ser um maldito por amor dos seus companheiros, seus irmãos. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Que é isso? Nem todo aquele que era da comunidade de Israel, nem todo aquele que tinha nascido da descendência da carne de Abraão, é de fato israelita. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Pronto, nós vamos começar aqui. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Veja só, meus queridos. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Veja só. E ainda, então, os gêmeos, Jacó e Isaque, Jacó e Esaú, estavam na barriga de Rebeca. Veja só, não tinham nem nascido. Olha o que o apóstolo Paulo disse. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. E como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Veja só. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Nós começamos a entender que Paulo está dizendo que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Certo? Uhum. Alguma dúvida aqui? Não há. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-ei de quem me aprover ter compaixão. O que é que Deus está dizendo? Eu tenho compaixão de quem eu quiser. Nós vamos entender, amado, que isso chama-se soberania. O que é soberania? É você dispor daquilo que você tem da forma como você quer. Isso é soberania.
O conceito de predestinação está ligado indiscutivelmente ao conceito da soberania de Deus. E Pode falar. entendi o que o irmão está falando, mas a palavra de Deus também vai falar, né? Quem amar ele, ele também ama, correto? Quem obedecer a ele, ele terá como filho. Mas veja só. Eu vou chegar, é porque Pode ir. É muita coisa. Uhum. Então, meu irmão, veja só. O que é que ele diz? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura disse a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. A gente lembra que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó afrontasse o povo de Deus, machucasse e ele mostrasse a sua glória através dos sinais e dos prodígios na salvação e em tirar o povo de Israel do Egito. Mas aí também a gente pode ver que nessa questão de Faraó, simplesmente Deus só colocou o que já estava no coração do Faraó, só aflorou, por assim dizer. A Bíblia não diz isso. Não diz. A Bíblia diz que ele endureceu. Uhum. Veja só, o negócio é tremendo. Logo, tem ele misericórdia de quem tem misericórdia e endurece a que lhe apraz. Pronto. Depois que o apóstolo Paulo disse isso, olha a sequência. Pronto. Aí normalmente a gente questiona, como você já está questionando. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Veja só, em vez de o apóstolo Paulo explicar o porquê Deus é assim, ele diz para nós: porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? É porque nós estamos trabalhando aqui, você que está me ouvindo na internet, com uma estrutura de pensamento. Para você entender predestinação, vai haver um rompimento no seu paradigma mental. Mas então, no caso, Deixa eu só concluir a estrutura de pensamento. Qual é a estrutura de pensamento do homem nossa, normal, ordinária? O antropocentrismo. Nós normalmente temos o homem no centro. Nosso parâmetro estrutural de mente é o homem no centro. A gente acha que tudo é para o homem. A gente acha que Jesus veio aqui morrer por causa do homem. Jesus não veio morrer por causa do homem. Mas a palavra de Deus vai dizer: por Deus não achar nenhum justo sequer na terra, entregou o seu único filho, Sim, para que ele morresse pela humanidade e assim, resumidamente, ia ser a humanidade mas ser você salva. sabe por que Jesus morreu? Foi para a cruz? Para glorificar o seu Pai. Sim. Jesus foi para a cruz Mostrando o amor de Deus. por amor ao Pai. E dessa forma mostrando o amor do Pai pela humanidade. E o Pai, calma, e o Pai vai nos dar o seu Filho por amor ao Filho. E o Espírito Santo. Nós estamos sendo salvos, os que creem, porque a misericórdia é mais gloriosa do que o juízo. Sim. Porque o juízo é glorioso. Quando Deus derramar a ira dele sobre os que não creem, Deus vai ser glorificado. Foi o que Deus disse a Nadab e Abiú quando foram queimados, puseram fogo estranho no altar. Serei santificado naqueles que se achegarem a mim. O Evangelho, ele não tem nada a ver com o homem, Não, como tem sendo. a ver com Cristo. O Evangelho é de Deus, para Deus e por Deus. Jesus não morreu. Por que Jesus morreu? Se Jesus chegou no Getsêmenes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, o Evangelho
é de Deus para Deus. O homem entra nessa jogada aí porque Deus quis glorificar ao Filho com a salvação de alguns, para o Filho mostrar na eternidade quão misericordioso ele é. Mas no caso, no início, Deus criou o homem, certo? Criou. O homem ali já nasceu condenado? Não, o homem nasceu, Deus criou o homem e o homem era bom. Deus não criou o homem para ser condenado. Exato. Deus criou o homem e o homem era bom. E ele disse no Jardim do Éden, e era bom a obra que fez. Deus criou Adão e Eva santos para cuidarem do Jardim do Éden. Todos como imagem e semelhança de Deus. E toda a posteridade seria santos. E o problema disso, Jacques, que a gente já estava conversando antes, é que as pessoas entendem errado a questão da predestinação do homem para o inferno. Porque quando você diz assim... Então diga aí. Não, Agostinho fala isso, Santo Agostinho, eu vou chegar lá. Uhum. Essa peleja vem de antes. Tem um termo, esse é um termo teológico. Mas você tem que entender. Você tem que entender. Porque muitas pessoas usam essa questão de que o homem predestinou, Deus predestinou um homem para o inferno, como se jogasse a culpa em Deus. Não é assim. A culpa de nós estarmos, eu estava antes, e quem não crê está indo para o inferno, não é de Deus. É do homem. Porque o homem caiu no jardim do Éden, o homem pecou, o homem é mau. Nós somos maus, irmãos. Verdade. Você vai ver uma peleja que tem aqui, histórica, do evangelho de Deus e de pessoas que querem dizer que o homem nasce neutro. O Pelágio, um monge, no segundo século da era cristã, disse que no terceiro século o homem nasce neutro. E que pode escolher Jesus ou não. E que corrompe o homem é a sociedade. Depois vem o semi-pelagianismo, que já foi na Idade Média. Eu vou chegar nesse histórico. Quando, na verdade, o que a Bíblia nos diz é que o homem caiu no Jardim do Éden, o homem pecou e nós estamos miseráveis e condenados na presença de Deus. Então, a culpa de você estar predestinado ao inferno é sua. É de Adão, é minha. Eu, pecador, miserável. Então não foi Deus que pegou um homem puro, como Pelágio está dizendo, e predestinou para o inferno, não. Foi ele quem fez o mal e ele vai para o inferno porque pecou contra Deus e nós temos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E o que é a predestinação? Todos estão, vou começar a adiantar aqui, todos estão condenados, Cristiano. Todos estão condenados. Deus escolheu alguns para a salvação, para a glória dele. Ele escolheu, ele determinou antes da fundação do mundo. Eu tenho palavra que diz que Deus disse que vai salvar alguns para a glória do seu filho. Não é porque um ou outro é bom. Nós não somos bons. Eu vou dar um exemplo aqui, Jacques, antes de você, sei que você está impactado aí. Ó, você tem uma vinha, você cria frutas. Você bota uma videira de uvas. Uma parreira de uvas, você vai cheio de uvas. Todas as uvas apodreceram, Jacques. O que é que tu faz com essas uvas? Tá podre. Jogar fora. Mas se tu tivesse uma técnica e tu pudesse salvar umas 5 uvas ou 10 e trazer essas uvas de volta, a outra uva que tá podre poderia reclamar de alguma coisa? Se todas são podres. Não. Mas não foi isso que Jesus fez na cruz. Justamente. Mas vamos lá. Então, meus queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é justamente isso. É justamente isso. E nós vamos avançar na Bíblia em algumas passagens que diz assim, por exemplo, Provérbios, como eu botei no adesivozinho, 16:4, diz assim, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios 16:4. E eu queria que nós abríssemos, você que está em casa, abrisse a Bíblia em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Que esse é um texto... 1 Timóteo? Isso, 2, de 1 a 4. Esse é um texto em que as pessoas
como é que se diz? Usam esse texto para combater a doutrina da predestinação. E eu vou explicar como esse texto está querendo dizer. 1 Timóteo 2:4 diz assim: antes de tudo, pois, exorto, veja só a linhagem do texto, Jackson. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Veja só. Você está vendo? Em favor, logo depois, ó, o todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham, ó, todos aqui, investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Com esse todos os homens aqui, ele não está falando de uma forma quantitativa, não. Ele está falando de uma forma qualitativa. Todos os tipos de homem, sejam vocês que estão orando, sejam homens investidos de autoridade, pessoas que estão no governo e no poder. Então, esse texto aqui, porque para que nós possamos buscar se aprofundar, nós precisamos do Novo Testamento grego. Porque há um Novo Testamento grego, há casos em que há flexões na tradução. Você está entendendo? E aqui está dizendo justamente isso. Não é que Deus está dizendo que todos vão ser salvos. Jesus morreu por todos, Jackson? Vamos chegar lá, né? Morreu, Cristiano? Por todo mundo? Eu acho que sim. Tá certo. Vamos chegar lá. Então, essa passagem aqui, ela é usada de uma forma como se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas. E Jesus não morreu por todas as pessoas. Mas a palavra de Deus vai falar que todos foram destituídos da glória de Deus, correto? Todos. Uhum. Mas que em Cristo somos predestinados à salvação. Em Cristo há salvação. Sim. A palavra também vai falar, Cristo vai falar, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. A palavra de Deus vai falar também que todo aquele que nele crê será salvo. Certo. Não, você não está errado, não. Mas de onde vem o querer e o realizar? Qualquer coisa. De Deus? De Deus. Outra coisa, João 17:9 diz assim. Não, mas só para concluir o 1 Timóteo 2, lê o 6 aí. O 6? Sim, o versículo 6. Espera aí, que agora eu tenho que pegar aqui. Quer que eu leia? Leia. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Justamente, o todos aqui é o mesmo todos De que qualifica. de que qualifica as pessoas vestidas de autoridade. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui, que esse todos aqui são todas as pessoas, no sentido de que, por exemplo, você ora por um prefeito, você ora por um governador, que ele pode ser salvo. Não é todos os homens. Mas deixa eu ler uma palavra. Hã? Eu estou entendendo só um raciocínio. Vamos lá. Eu comecei. Então, a irmã Eliane, boa noite, irmã Eliane, a paz do Senhor. Ela colocou aqui, né? Boa noite, irmão. Romanos 8, 20 ao 39. Deus predestinou a mim, significa que a minha salvação começou com Deus. Não começou no tempo, mas na eternidade. Não começou na terra, mas nos céus. Não sou eu que escolho, mas Deus. Deus quem me escolheu. João 15, 16. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Já tinha me amado e escolhido para a salvação. É o que a irmã Eliane aqui colocou. Eliane Samuel, né? Eliane Samuel. Pronto, veja só. João 17:9. O que é que diz aqui? João 17:9. Vamos ver aqui. Ó. É na oração sacerdotal de Jesus. Diz assim: eu rogo por esses que tu me destes. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus. Aí, João 17, versículo 9. Mas aí não estaria falando sobre os discípulos? Não. E no próprio João 17:9, ele fala
né, que é aqueles que viriam a crer por intermédio da sua palavra. Só os que creem. Pela palavra. Isso. Então, ou seja, todo aquele que crê que Cristo é o Salvador será salvo. Justamente. Agora a questão é, você não tem como quem em Cristo se Cristo não fizer você crer nele. Na verdade, o Espírito Santo, né? É um só, né? É. E você está entendendo? Isso é verdade. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É. Ó, É porque a Romanos graça 9 dele é irresistível, né? é irresistível. Pode continuar. Você acha que você pode resistir à graça de Deus? Os arminianos acham que pode. É porque as pessoas acham, muitas vezes, como eu vou dizer, nem todo que crê na predestinação está salvo. Tem irmãos arminianos que estão salvos também. Mas o arminianismo é uma distorção do evangelho. Em que sentido? Eu vou chegar lá. Você acabou de me dizer que não pode resistir à graça de Deus. Eles acham que pode. O homem pode resistir à graça de Deus. O arminianismo diz isso. É porque nós É a primeira vez que eu ouço esse eu vou chegar é a lá. primeira vez. Eu vou chegar lá. Nós, irmãos, nós não estamos sabendo, às vezes, discernir uma miscelânea de conceitos que são milenares, mas que nós vamos conseguir discernir. Você está entendendo? Pronto. Ó, João, eu estou agora em Romanos 9, de 8 Eu a vou fazer uma 29. pergunta para você, viu? Deixa eu ler Romanos, Pode ir. porque senão a gente não avança um pouquinho. Nós temos 2 horas aí pra gente. Não, então, eu Romanos- quero que você conclua seu raciocínio. Romanos 9, de 8 a 29 diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu. Ah, não, isso aqui eu já li. Já. Desculpa. Não é isso aqui, não. Aqui a gente já passou, não foi não? Uhum. Ele está em Romanos 9. Não, Romanos não, É João 17. 17, 9. Isso. João 17, 9. Pronto. Iraquê colocou outra pergunta aqui, mas aqui é... A pergunta de Iraquê já é uma resposta. Esse Iraquê é abençoado. O que foi? A pergunta dele ele já sabe a resposta, ele só está instigando. E aí, de onde vem o querer e o realizar? E sabemos que Deus que quer todas as coisas, né? E realiza. Então, meus irmãos, só finalizando Romanos 9. Viu? Para eu passar para o próximo tópico. Ó, Só agora a finalizando gente está Romanos 9. em João 17, 9. Mas eu vou voltar. Ah, tu vai eu voltar. vou passear. Pronto, tudo bem. Eu vou passear. Romanos 9. Pronto. E que esse Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu... Veja só. Deus suportou com paciência os vasos de ira, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também disse em Oséias: chamarei meu povo a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixasse descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teria sido feitos como Gomorra. Agora uma pergunta, meu irmão. O predestinado ou a pessoa já nasce salvo? Não, ele já acabou, começou já dizendo que não. Eu não vi, não. Não, veja só. Eu vou tentar entrar nessa perspectiva aí. Não, se você quiser continuar, Não, depois... ele nasceu predestinado a ser salvo. Ele só é salvo quando ele crê em Jesus Cristo. É necessário crer em Cristo. Claro. E receber Ele. Mas de qualquer forma, em algum momento ele vai receber, ele vai ouvir e vai acreditar. Em algum momento da vida Claro, dele. se ele não acreditar, ele nunca foi predestinado. Entendi. Sem Cristo não há salvação. Correto.
Se ele não crê em Jesus Cristo, não confessá-lo publicamente, enfim, o ladrão na cruz creu. Ele estava no fim da sua vida. Mas ele creu. Todo aquele que nele crê Será salvo. e quem não crê. Será condenado. Agora, você só vai crer se antes da fundação do mundo, Deus já sabia que Jacques ia nascer e que Jacques ia crer. Não só sabia, Deus determinou que Jacques ia crer. Ele determinou ou foi uma presciência? Determinou. Determinou. Ele determinou. A presciência, você vai chegar lá. O que é a presciência? A presciência é o homem querendo um pouco da glória da salvação que só pertence a Deus. O problema de nós homens é que até a glória da salvação a gente quer. Rapaz, que pergunta, viu? Predestinado eu sei que não. Mas eu acho que tem como. E que Salvador é esse? Não, mas a questão é que, é como ele diz assim, tem um versículo em Apocalipse, que eu esqueci agora a referência, Sim. que fala que, tipo assim, cuidado para que você não perca a coroa Da vitória. Sim. da salvação, um negócio desse. Sim. Eu não me recordo totalmente, Sim. mas eu já li sobre isso. A irmã Eliana colocou aqui, ó. Essa escolha não é eterna, essa escolha é em Cristo. A eleição passa por Cristo. É, porque precisa, né? Exato. Precisa- É como falou, sem Cristo não há salvação. Cristo é a salvação. É. Exatamente. Mas Ele ninguém tá, veio pra tirando, isso. ninguém tá tirando esse mérito. Ô, Cristiano, então se você acha que pode perder a salvação, você acha, Jocas, que pode perder a sua salvação? Ó, eu acredito que sim, porque se eu voltar ao mundo e voltar a minha Mas aí, no vida caso, ele vai pecaminosa achar que e você e não morrer foi dessa predestinado. forma, eu não vou ser salvo. Certo. Entendeu? Sabe o que é Só que que eu acredito? assim, Então você tem mérito Não, em Não. manter a sua salvação. não, Não. nenhum. Mas claro que tem. Não. Se você não perdeu. Aqui é o que eu creio assim, por exemplo, todos aqueles que estão escritos no livro da vida, Sim. eu já vou falar logo para você entender como é a minha linha de raciocínio. Sim. Todas as pessoas que estão escritas no livro da vida, em alguma forma, em algum momento na vida, vai aceitar Jesus Cristo, porque Isso. nisso ele foi predestinado. Isso. O que eu não acredito é que Deus pegou todo mundo como o ditador, ou como as pessoas como marionete, e saiu fazendo tudo assim, detalhando tudo, como fosse uma marionete mesmo. É nisso Pronto. que... Vamos ler um negócio aqui agora. Você entrou no tópico etado, Efésios 2. De 1 a 6. Você iniciou o próximo tópico. Posso ler devagarzinho? Olha, Pode. Ele vos deu. Conclua aí. peraí que eu vou... Efésios 2. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Quanto? Efésios 2, de 1 a 5. Vamos Pode ler. lá. Ele vos deu o quê? Tá na minha tradução, ele vos vivificou. Sim, vos deu vida. Estando o que vós? Morto. Aonde? Em ofensas e pecados. O que é que o morto pode fazer? Nada. Ele só pudesse. Nos quais andastes outrora, segundo o curso, Deste mundo. segundo quem? O príncipe. Da potestade do ar. Quem é esse cabra aí? Satanás. Do espírito que agora atua onde? Nos filhos, Da Da desobediência. entre os quais também nós andamos, Ah, outrora. Os desejos da nossa carne. segundo o quê? os desejos da A nossa vontade da carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É. E éramos, por natureza, filhos, Da ira. como também os demais. É. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Da graça sois salvo. Correto. Quando Jesus diz naquela passagem, que eles chamam, vem, segue-me, deixa eu enterrar meu pai, ele vira e diz, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Exato. Ó, tem uma pergunta do irmão Reinaldo Júnior aqui. Deus é seletivo? O sacrifício de Jesus foi por todos ou por alguns? Por alguns, não foi por todos. Porque, Reinaldo, se fosse por todos, todos seriam salvos. E todos não vão ser. Porque o sacrifício de Jesus não falha. Mas no caso, Cristo, você está falando que Cristo não morreu por todos, correto? Não. Mas nesse caso, não seria com a palavra lá está falando assim,
onde está, me fugiu, tá assim. E Jesus morreu e seu sacrifício foi por toda a humanidade. Nesse caso, claro que todos não vão ser salvos porque Deus já conhece. Aí vem você falou no instante? Que Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Desde a fundação, quando ele criou tudo, ele já sabia, ó, aqui fulano Não, vai mas veja só, ser quando salvo. você disse para mim que ele sabia, você está deixando uma ponta de soberania para o homem escolher se vai ser salvo ou não. A questão é que é necessário o homem receber a Cristo. Se ele nega a Cristo, ou seja, Pronto. é quando alguém prega, Justamente. fala a palavra. Certo. Pessoas ouvem, mas nega. Tipo, Muitos são tampa o chamados. ouvido. Tipo, tampa o ouvido, Isso. não quer saber. Muitos são chamados. Mas outros, presta atenção, ouvem. E nesse ouvir é que vem a palavra. E a Isso. palavra é quem? É Cristo. Isso. Então, quando Cristo entra, transforma. Certo. Quando tu Certo? está pregando na rua e eu também na feira, e as pessoas que estão em meu derredor, presta atenção que eu vou dizer isso aqui. Não crê em Jesus. Tu sabe o que está acontecendo ali, Jackson? Não é eles que estão rejeitando Jesus. É Jesus que está rejeitando eles. Porque a graça é irresistível. Ó, o irmão... Só que tem uma contradição aí. Eu já ia falar, mas fala Vou você. explicar por Depois quê. eu faço a pergunta de Wagner. Por exemplo, em alguns momentos na minha vida eu rejeitei também. Mas teve um A mulher Ciro Fenícia. Noite. Pede para ele ler Tessalonicenses 5, versículo do 9 ao 11, e me explicar como todo seria algum já... Aí. Então, anota aí. Anota aí, Cristiano. Tá aqui. 5, Pronto, anota aí, porque eu vou terminar a linha de raciocínio e a gente vai para lá. Certo. Valeu, Wagner? O Phil Johnson. Pronto. Então, você está morto e o morto pode fazer o quê? Nada. O morto pode aceitar Jesus? Se Jesus chegar até ele, ele vai viver e vai aceitar. Olha lá, Mas não é ele que aceita. Não é ele que Olha a aceita. filha de Jaro. Jackson, não é nós que aceitamos Jesus. É Não, Jesus sim, não, isso é que fato, aceita. isso é fato. Agora, veja só, esse fato de aceitar Jesus não diminui o nosso Cristo? E o Não, nosso Deus? isso eu não concordo. E a gente aceitar, eu concordo. Eu penso o seguinte, nós recebemos. Porque é muita soberba minha dizer, ó, eu que vou aceitar. Pronto. Eu fiz alguns 5 pontos aqui antes de ir de Pergunta novo para a Wagner, se é Bíblia. 1 ou se é o 2. Wagner Mamado, Tessalonicenses 1 ou 2. Vamos lá que eu tenho que ir para os 5 pontos dos remonstrantes que atacaram a reforma protestante. Os arminianos atacaram a reforma protestante. Deixa eu Vou dar uma falar. provocada aí, você que é arminiano, para você entender realmente o histórico do que é isso. Rapaz, eu não Deixa sou eu falar aqui declarado com, nada ainda. Deixa eu falar aqui com o diretor, ele tá aqui. Jackson, já botou 3 vezes aqui. Como você explica a liberdade de escolha sem aceitar a ideia de que nosso destino já está pré-determinado? Como eu explico, Irenclei, meu querido, antes de Cristo chegar até mim, eu tinha escolha. Eu ia para onde eu queria, eu fazia o que eu queria. Após Cristo chegar até mim e me receber, a partir desse ponto, isso é um pensamento meu, eu não tenho mais escolha. Eu já decidi seguir a Ele. Ele já está em minha vida. Então, eu vejo como não tem como mais eu voltar para aquela vida. Mesmo que eu queira, eu falo isso porque eu já passei por alguns momentos de luta e eu quis desistir. E ver sabe aquela vontade de querer desistir, mas mesmo tipo, rapaz, não posso largar isso aqui não. Depois vem aquela tristeza e pedir perdão a Deus por ter passado esse pensamento de desistir. Então assim, quando você recebe a Cristo, você já fez sua escolha. Você já está com Ele, não está mais para voltar. É assim que eu penso. Mas antes eu tinha. Eu ia para o cemitério, eu fazia o que eu queria. Porque a palavra de Deus fala que quando Ainda bem recebemos que eu aquele... não te vi no cemitério, você tá saindo correndo, viu? Porque a palavra de Deus vai falar o quê? Que quando estamos em Cristo, somos nova criatura, correto, irmão João? E ela vai falar já passaram. isso, e ela vai falar o quê? Que nós renunciamos à nossa vontade. Não é isso? Paulo vai falar, não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Pronto, deixa eu fazer uma A partir pergunta. daí já não tem mais Deixa eu fazer uma liberdade. pergunta para vocês dois, uma pergunta retórica para entrar aqui. Vocês acreditam realmente que o homem tem livre-arbítrio?
É retórica? Vamos, Reinaldo. Não, você fez a pergunta retórica. Sim. Então, se você... Não, eu quero que você responda. Sim. O homem tem livre-arbítrio? Rapaz, no mundo acho que sim. É o maior O perdido engano. tem. É o maior engano Porque da humanidade. O livre-arbítrio significa que a pessoa tem duas escolhas, né? Mas só que sem nada interferir. Ó, eu tenho 5 pontos aqui. No caso, o homem, ele não tem essa liberdade, por causa que a Não tem. concupiscência da carne Eu vou ele chegar inclina lá. pro mal. Justamente. Ó, eu tenho 5 pontos, Jackson. 5 pontos. O irmão Reinaldo, pode deixar, vou trazer sim, irmão Reinaldo. Ele falou, vamos levar o arminiano, vou trazer sim, com Pode certeza. trazer. Tem que trazer, né? Quem sabe ele não ouve essa pregação aqui e se converte à predestinação. Não, mas Ó, eu vou dizer algumas coisas aqui. mas eu quero dizer, João, que tá muito bom, viu? Primeiro, ó. Tá ótimo, tá tudo... Primeiro, não é a predestinação que salva, viu, Jackson? Tem alguns pontos que eu quero dizer. Quem salva é Cristo. Certo. Que fique Pronto. bem claro, né? É. Pronto. O conhecimento da predestinação não salva. Se você conhece a doutrina da predestinação, você tem uma doutrina que é superior à doutrina arminiana, porque glorifica a Deus. Certo. Mas não salva. Tem pessoas que creem na predestinação e não são salvas. Eu acredito, eu concordo com o que você acabou de falar. Certo? Tem muitas. Tem pessoas que defendem intelectualmente a predestinação, a soberania de Deus, e não são de Deus. Certo? Então, isso aqui é a primeira coisa que eu queria dizer. E já usa isso para dizer que é salvo, né? É chamado de ortodoxia morta. Então, não é o conhecimento intelectual disso que vai me salvar. Quem vai me salvar é Cristo. Certo? Outra coisa. Como diz, Tá né? pegando fogo. Ortodoxia morta é quando você tem esse conhecimento, que é um conhecimento que glorifica a Deus, um conhecimento que é acima. E eu vou explicar porque não é arrogância dizer que a doutrina da predestinação está acima da doutrina arminiana. Não é arrogância. Irmão, eu vou lhe mostrar, eu espero que você creia nisso, para eu te mostrar, ipsis literis, que a predestinação, a doutrina, foi desde o princípio a doutrina da igreja apostólica. Vou mostrar e você vai entender. Mas eu tenho 5 pontos antes de avançar. Quem salva é Jesus. Pelos frutos os conhecereis. Quem é salvo produz frutos dignos de arrependimento, possui os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Certo? Então, pronto. Uma pessoa pode não crer na predestinação e ser salva porque crê em Jesus. Porque quem salva é Jesus. Correto. Certo? Vamos lá. O arminianismo é uma doutrina que diz que você pode perder a salvação. Terceiro ponto. O arminianismo é uma doutrina de salvação por obras. Não, mas não é bem assim. É uma provocação, viu? Mas não é bem assim. Calma, vamos chegar lá. Você pode ser arminiano, crer em Jesus e está salvo. Eu não estou aqui dizendo que você crê, é pela fé que você está salvo. Você está na igreja arminiana, você crê em Jesus, você está salvo, meu amado. Quem sou eu para dizer que você não está salvo? Eu não sou Deus. Agora o que eu te digo, a doutrina arminiana, no seu âmago, no seu espírito, é uma doutrina de salvação por obras. E eu vou mostrar. Certo? Mas depois eu vou falar o que eu creio. Embora digo que é salvo pela graça, traz no seu âmago a salvação. Quais obras? Manter a salvação pelos seus esforços, você está concorrendo para a salvação. Você, pelo cumprimento da lei. Não concordo com isso, não. Porque se você não peca, você está cumprindo a lei. Você está pecando, Cristiano? Às vezes peco. Tá certo. Vamos lá. Talvez você tenha razão de eu dizer isso, mas eu percebo que o âmago espiritual da doutrina do arminianismo é salvação por obras. E você vai entender como eu vou chegar. Eu vou chegar lá. Certo. Mesmo porque todos pecam, né? Pronto. Então eu vou combater agora mais um ataque à doutrina da predestinação. As pessoas dizem que a doutrina da predestinação incentiva o pecado. Eu estou salvo, fui predestinado para ser salvo, vou fazer o que eu quero. Fazer o que bem quiser. Justamente. Isso não é verdade. Hebreus 12, 6, 8 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Então, se você é de Deus, é filho de Deus, peca para tu ver o que acontece. Se afasta de Deus. Não, ele disciplina. Sabe o que a palavra aqui fala? Açoite. Você não vai perder a salvação porque você pecou, mas o Senhor vai te disciplinar, vai te humilhar, vai te humilhar, vai te impor um açoite nas costas espiritual. Eu creio nisso.
Porque o pai, tua filha, tu tem um filho que chama, teu filho começa a dar tapa em tua mulher e tudo, tu não vai dar umas disciplinas nele? Com certeza. Então Deus está dizendo em Hebreus que ele disciplina aquele que tem por filho. Se você não é disciplinado por Deus, eu sou bastante humilhado, digo aqui publicamente. Deus me humilha. Porque minha natureza não é boa. A nossa natureza não é boa. Deus me corrige, Deus me bota nos eixos, que é para eu ficar humilde. Então, você não vai perder a salvação se você pecar, meu querido. Deus vai te humilhar, vai te bater, vai te disciplinar e vai te botar nos eixos de novo. Porque, Pai, uma vez você creu em Jesus de verdade, você nunca vai perder a sua salvação. Porque aquele que fez você crer, aquele que se manifestou a você, é poderoso para manter você até o fim. E vamos chegar lá. Nisso aí eu creio também. Então quem está em Cristo, mais um armeniano verdadeiramente... Mais um armeniano também acredita. Não crê. Crê. Vou lhe mostrar os 5 pontos, certo? Só não esquece de Wagner, viu? Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. 5. Então, você entendeu, você que está na FM, que se você é filho de Deus, se você crê em Deus, você não vai perder a sua salvação se você pecar. E se você quiser pecar, peque. E se você realmente é de Deus, o Senhor vai te botar nos eixos. E eu te digo, não é nada mais doloroso do que um açoite de Deus. Concordo plenamente. Dói. As pessoas reclamam que a gente dá uma palmada no filho, né? Dá uma palmada no filho, parece que é uma... Porque eles não sabem o que é receber uma palmada do Senhor. E dói na alma. Dói lá no profundo. Eu mesmo ando, a gente anda pianinho, né? Porque a gente sabe que o Senhor bate com disciplina, com amor e com dor. É por isso que quando eu falo assim, que eu creio que quem está salvo, quem está em Cristo, não perde por, assim, não volta para o mundo, porque já sabe, quem pisou no santo do santo jamais quer viver fora dele. A doutrina da predestinação diz que a pessoa não precisa de Cristo para ser salvo. Mentira, precisa. Claro que não. A doutrina da predestinação diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Cristo morreu antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva cair. Antes de Adão e Eva cair. Antes de Cristo vir ao mundo. Cristo já tinha morrido, porque o tempo kairos, eternidade, é diferente do tempo cronológico que nós vivemos. A morte de Jesus é uma morte que entrou no tempo e no espaço, mas é uma morte eterna. Foi um sacrifício eterno, porque nós teremos vida eterna. Então, antes da fundação do mundo, Jesus morreu pelas pessoas que iam ser salvas, que ele determinou um por um, nome por nome. Está lá no livro da vida. Mas dá para defender isso com o texto? Dá. Vamos avançar. Não, vamos sim. Pronto. O que a doutrina da predestinação diz é que Deus não precisa do homem para ser salvo. Não é de Cristo, não. É do homem, da sua vontade. De você aceitar Jesus, de você manter a salvação, de você achar que Jesus previu que eu ia crer. Não, ele não previu, ele determinou que eu ia crer. Senão João vai crer. Jackson vai crer, Cristiano vai crer. Por quê? Porque eu quero. Por quê, Senhor? E quem é tu para discutir com Deus? Agora, uma coisa que não tem como defender é isso aí. Por exemplo, você só pode vir realmente se Deus chamar. Se Deus não chamar, não tem como você vir, é verdade. Isso aí não tem como. Isso aí não tem como defender o contrário disso aí, não. Mesmo porque para vir, precisa Deus chamar, porque senão vai ficar na escuridão eternamente. Agora vai ficar claro para você que está na internet, não saia. Não saia da FM, não saia. Só tá chegando gente. Não saia, porque agora é o momento de você entender. Porque algumas pessoas dizem que a doutrina da predestinação é heresia. Não, também já é demais. Ela existe, eu só não acredito tanto como vocês. Né? Mas eu vou mostrar para você que não mas é. Ela existe, sim. Vou mostrar para você que não é. Vamos lá. Além do apóstolo Paulo, porque para mim a doutrina da predestinação, quem defendeu primeiramente foi o apóstolo Paulo. Concordo. Quem defendeu a doutrina da predestinação foi um homem chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história da igreja. Por quê? Porque se levantou um camarada chamado Pelágio, um monge. No século III, lá nos anos 350 a 400 depois de Cristo, no início da igreja cristã. Olha o que Pelágio disse.
O pelagianismo foi um conceito teológico que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio e a necessidade da graça divina para a salvação. Veja só. Um monge do início da igreja, um monge católico, defendeu isso aqui. Aí é difícil. Olha o que ele diz. Todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, não necessita da graça divina. Meu Deus do céu. Segundo os pelagianos, todo dura homem até nasce dormir. moralmente neutro, sendo capaz por si mesmo, sem qualquer influência divina, de salvar-se quando assim o desejar. Quem defendeu a doutrina da predestinação na época, quem foi? Agostinho de Hipona. Ele Santo era, ele era Agostinho. católico também? Era, porque só existia uma igreja na época. Ah, sim, ainda não tinha o... Não tinha ruptura. Hum. Agostinho diz, a predestinação é um conceito importante na teologia cristã, e Santo Agostinho é um dos pensadores mais influentes nessa área. De acordo com Santo Agostinho, a predestinação é a ideia de que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas. Independentemente de suas ações e escolhas, ele acreditava que a salvação era um dom divino concedido apenas àqueles que Deus havia escolhido. Isso no século IV da era cristã. Santo Agostinho também defendia a ideia do pecado original, que afirma que todos os seres humanos nascem com a mancha do pecado e que somente a graça divina pode salvá-los. Ele falou isso baseado no que Davi disse. Em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Exatamente. Lembrando, como muitos distorcem essa palavra, né, que a mãe de Davi traiu o pai ou fez... Não, é porque ele já nasceu, como todos nós, já nascemos em pecado. Então, quem defendeu a doutrina da predestinação, em primeiro lugar, foi Santo Agostinho. A doutrina da predestinação é uma doutrina agostiniana Paulina também, né? e paulina. Não é Agostinho de João Calvino. Eu só vou citar João Calvino aqui por uma questão de respeito, porque ele realmente sintetizou e um homem de Deus. Mas você vai ver... Agora, por exemplo, logo depois disso, olha o outro conflito que teve. Quem foi que teve? Século V. Um conflito em Erasmo de Roterdã e a Martinho Lutero. Erasmo era um teólogo católico romano. E Martinho Lutero nós sabemos quem são. Erasmo de Roterdã criou o semi vem de meio, de metade, pelagianismo. E Martinho Lutero defendeu a doutrina da predestinação com o livro Nascidos Escravos. Você pode comprar o livro dele e você vai ver. Diz que nós nascemos escravos. Concordo. Nascemos em pecado. É isso que eu falo. Ninguém nasce salvo. Pronto. Todo mundo nasce em pecado. O que é o semi-pelagianismo? É uma linha de pensamento cristã que trata principalmente sobre a salvação, soteriologia. Ensina basicamente que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus mediante a graça, mas que a salvação partiria somente da iniciativa da boa vontade no coração do homem para com Deus. Então você vê que já bota no homem algo de bom capaz de buscar a Deus. Não tem como. Não tem. Isto é, o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus e então Deus irá completar o processo. Veja só, não é parecido com o pelagianismo? É o semi-pelagianismo. Martinho Lutero escreveu o livro Nascido Escravo. Antes de entrar no arminianismo, eu vou ler aqui algo que nós já lemos, né? Que é Romanos 3, de 10 a 18. Você que está na FM, na internet. Antes de eu avançar na história e entrarmos na remonstrância, nós vamos ver. Romanos 3, de 10 a 18 diz assim: como está escrito, ouça bem essa palavra. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, há um tempo se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição, de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui somos nós. Concordo. Não há nenhum que busque
a Deus. A palavra de Deus está dizendo, não há nenhum que busque a Deus. Romanos quanto é que você falou? Romanos 3, de 10 a 18. Ah, tá aqui. E bom só a Deus. O próprio Cristo fala, porque me chama de bom, que se bom só é Deus. Então, o que é que a palavra diz? Não há um justo, nenhum sequer, não há, todos se extraviaram, o que é uma coisa inútil? O que é uma coisa inútil, meu querido? Não tem serventia para nada. Não é? Não há quem faça o bem. Então, o semi-pelagianismo diz que há algo de bom no meu coração a ponto de eu buscar a Deus. De eu buscar a Deus, muita gente diz assim, rapaz, dê um passo em direção a Deus, você pode, então, parte do pressuposto, vamos lá. E o que é o arminianismo? Vamos lá para o arminianismo? Ô, irmão, você poderia responder a Wagner, antes da gente introduzir aí? A Wagner? Não, deixa ele terminar esse raciocínio, depois ele responde. Pode ser. Senão, O que é o arminianismo? Um século depois, dentro do movimento reformado, houve novamente a mesma discussão, só que de uma forma mais elaborada, bem elaborada. Os discípulos de Jacob Arminio levantaram 5 pontos contra a doutrina agostiniana da predestinação. Eles se levantaram contra Agostinho. aí os discípulos de Arminio. De Arminio. Certo. E contra a reforma protestante. É bem pesado dizer isso, né? Mas é o que os livros de estudo me trazem. Esses homens que se levantaram contra a doutrina foram chamados de remonstrantes. Os arminianos levantaram 5 pontos contra a reforma protestante. Todos os evangélicos da época se encontraram na cidade holandesa de Dordrecht, que redundou nos 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo foi uma resposta à provocação remonstrante arminiana. Quem provocou os 5 pontos do calvinismo foram os arminianos. Não foi Calvino que elaborou isso. Calvino já estava morto, inclusive. Quais são os 5 pontos da remonstrância, conhecido como arminianismo, que atacaram a reforma protestante? A vontade do homem é livre. O homem não é escravo do pecado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a eleição é condicional. O pré-conhecimento de Deus. Deus escolhe com base na fé prevista. Você tem fé. Você tem fé. Eu vi que você tinha fé. Deus lá vai dizer assim, perdoe, Senhor. Estou usando assim de uma forma irônica. O Senhor olhou, ué, rapaz, aquele cara vai ter fé, que cara retado. Deixa eu escolher. Você está vendo que o arminianismo, ele não quer aceitar que Deus é soberano. O que é ser soberano, Jacques? Tu está dentro da tua casa, tu determina um negócio lá para tua filha, eu chego e digo, não, Jacques, não faz isso não. Você diz, rapaz, eu estou na minha casa. Ela vai fazer. Soberania. Segundo ponto dos remonstrantes. A eleição é condicional. O pré-conhecimento de Deus. Deus escolhe com base na fé prevista. Terceira. A expiação é universal. Cristo morreu pelo mundo todo. Contudo, cada homem pode escolher a sua livre vontade. Aceitar a Cristo ou não. O homem tem um papel importante na salvação. A graça pode ser resistida. O homem pode perder a salvação. Quarto ponto dos remonstrantes. 5 pontos. O homem pode cair da graça, o homem pode perder a salvação. O que Cristo fez na cruz não garante nada, porque se eu perder a salvação, eu perdi. Isso é arminianismo. 5 pontos. Inclusive não foi nem Jacob Arminio que criou. Pronto. Depois disso, desses 5 pontos, criou-se os 5 pontos do calvinismo. Foi uma resposta em 1619, na convenção na Holanda, em Dort, os cânones de Dort, e eles responderam. Isso não estava sistematizado, foi provocado a responder. Primeiro, depravação total. Eu amo, irmãos, eu amo esse ponto do calvinismo. Ele disse que você é totalmente depravado. Você só não está num prostíbulo agora porque Jesus não deixa você ir. Que Deus lhe deu a graça de você ter a educação do seu filho, um pai que lhe deu a educação, porque senão você está. Você só não está hoje numa boca de fumo porque Jesus não deixa você ir. Você só não está no movimento LGBTQIA+, porque Jesus também não deixa, senão você estava lá. Eu estava lá, você estava lá. Nós somos melhores do que ninguém. E esses que estão lá é porque ele quer que fique lá? É porque ele não escolheu. Muitos já saíram de lá.
Quantos tem aí convertidos? Você está vendo que dói no homem? Dói no homem? Porque vem de cima. E o que vem de cima não pode ser alterado. Então o que é depravação total? Jackson, você é totalmente depravado. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Você é inútil, é extraviado, você é um servo inútil. Isso é verdade. Você está morto, Jackson, em delitos e pecados. Eu, diz Jesus assim, eu porque te dei vida. Ele que me resgatou. Certo. Pronto, então, depravação total. Somos depravados. Todos nós. Eu não posso julgar quem está na sarjeta, porque eu só não estou lá porque Deus não deixa. Porque ele me segura, ele me dá graça, ele controla a minha natureza mal. Pela sua vontade você estaria lá, né? Pela minha vontade eu poderia estar lá ou em outro lugar, ser um hipócrita. Um religioso hipócrita, julgando os outros. Eu sou bom porque eu oro, fazer igual o fariseu. Então, a depravação total é bom porque tira do homem qualquer mérito, irmão. Não existe mesmo. Você olha para o miserável, você olha, passei eu ali. Ali é João. Por que João não está ali? Porque Deus está tendo misericórdia. Por que é que tu não cai hoje? Tu não peca hoje, tu não cai. Um pecado desses escandalosos. Porque ele não deixa, Jackson. Isso diminui o homem, mostra que o homem realmente é. Nós somos bestas selvagens. Nós somos isso. Somos o pecado ele afetou todas as nossas faculdades. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá misericórdia e graça. Misericórdia não dá o que merecemos, e graça é dar o que não merecemos. E ele vem dele. Então a glória é só dele. Tudo vem de Deus. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do Pai das luzes, o qual não há sombra de variação nem mudança. Tudo vem de Deus. Concordo. Ele criou todas as Dele, coisas. por ele e para ele são Pronto. todas as coisas. Eleição incondicional. Esse é o ponto. Deus escolheu você. Vamos lá, João 15,16. Posso ler? Pode. Pode. Não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros, e vos determinei que deis frutos e o vosso fruto permaneça. Como é? Não fosse vós que me escolhestes. Não foi você que me aceitou, que me escolheu. Não foi você que aceitou. Eu aceitei Jesus. Não, foi Jesus que lhe aceitou. Eu vos escolhi a vós outros e vos determinei que deis fruto e vosso fruto permaneça. Determinei. É o que eu determinar? Eu convenci Cristiana a dar frutos. Não. Eu determinei que você dê frutos. Deuteronômio 9,5 diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações o teu Deus lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra que possuir, pois tu és povo obstinado. Aqui em Deuteronômio, na lei, a lei já mostra que Deus deu a terra de Canaã ao povo de Israel. Não era porque eles mereciam, não tinha nada de bom, não tinha nada no coração desse povo que Deus pudesse levar esse povo para a terra prometida. Zero. Efésios 1, 4 a 5. Assim como ele vos escolheu antes da fundação do mundo. Opa! Wagner, você está aí na internet? Efésios 1, 4 a 5. Assim como ele vos escolheu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu quando? Depois que Adão e Eva caíram? Deixa eu deixar o qual? Efésios 1, de 4 a 5. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em amor, nos predestinou para ele, ó a palavra, por adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É aqui que vem a questão. E nos predestinou para fins de adoção por Jesus Cristo. Justamente. Não existe predestinação sem Jesus, não, Jackson. Só existe ira.
Vou ler de novo. Assim como ele vos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos, vos escolheu antes da fundação do mundo. O que é a fundação do mundo? Antes de Deus diz, haja luz, houve luz. Ele te escolheu, querido. Como é que tu vai perder uma salvação que foi escolhida antes do mundo existir? Mas é dentro daquilo que você falou, né? Jesus já tinha se sacrificado antes de existir o mundo também. Justamente, porque tem um quê de eternidade. O sacrifício Então, de isso Jesus. aí não... Ó, já concluiu o pensamento? Ainda tem mais coisa aqui. Então pode, fica à vontade. Pronto, então isso aqui é eleição incondicional. Como assim? Deus se escolheu, Jackson, ou eu, ou Cristiano, ou quem crê em Jesus, não é porque a gente tem nada para oferecer a Deus, não. Verdade. Tu tem o quê? O que é que eu tu tem para oferecer a Deus, hein, Jackson? Nada. Veja só, mas o que é que a remonstrância diz? Só minha adoração. Até você sabia que até adorar a Deus é um privilégio que você não merece? Com certeza. Com certeza. A eleição é condicional. Então, como é condicional, Deus só escolhe quem ele previu que ia ter a fé. De onde vinha essa fé? Do meu coração? Não tem como. Terceiro ponto das remonstrantes. A expiação é universal. Cristo morreu pelo mundo todo. Contudo, cada um pode escolher. Não. Cristo morreu apenas por algumas pessoas que ele quis que morresse. Que ele quis salvar. Está aqui Isaías 53:11. Isaías 53:11. Está falando de Jesus. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. A todos? Não. Porque as iniquidades dele levará sobre si. Se Jesus tivesse morrido pelo mundo todo seria salvo. Não tinha como você não ser salvo. E é o próximo ponto. A graça irresistível. O que é isso? Você não tem como resistir. O homem é muita soberba você achar que um ser humano pode resistir à graça de Deus, da salvação. É irresistível. Os remonstrantes diziam que, os arminianos dizem, que você pode resistir. Olha o que eles dizem. A graça pode ser resistida, o homem pode resistir a Deus. Quem jamais resistiu à sua vontade, Jacques? Se Deus for por nós, Jacques, quem será contra nós? Com certeza. E agindo Deus, quem? Eles defendem isso aí. Eles que se baseiam no texto de Jacó, que lá, só que ali a gente tem que entender aquele resistir, né? Que tá aí, ele resistiu a Deus e prevaleceu, mas ali não é totalmente diferente. Então, a graça irresistível. Eu vou ler aqui Romanos 11, de 8 a 10, que diz assim. Como está escrito, isso aqui ele está falando, Paulo falando sobre Israel. Deus lhe deu um espírito de profundo sono. Quem deu? Deus. Olhos para não verem. Quem Deus? Deus. E ouvidos para não ouvirem. Quem Deus? Deus. Até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhe a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço e em retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem, e que suas costas sejam encurvadas para sempre. É poderoso esse Deus, não é? Nossa. Quem creu em nossa pregação, e aqui foi revelado o braço do Senhor, endureceu-lhe o coração, cegou-lhe os olhos, para que não ouçam com os ouvidos, nem creiam com o coração, e me se convertam e não seja por mim curados. Olha o que Wagner me colocou aqui, ó. Pera aí. Deus já determinou tudo desde antes. Qual a finalidade do paraíso? Adão e Eva para, enfim, os reinos só para alguns seres salvos por vontade de Deus? Wagner, vou lhe explicar. Ainda tem a questão do que ele mandou você ler. Vou lhe explicar. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Quem é esse verbo aí? Jesus. Que executou, Wagner? Tudo que você vê hoje, o planeta, a natureza, os rios. Foi Jesus, não foi? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Deus. Por que Jesus criou esse mundo todo, Wagner?
Para a glória de quem? De Deus Pai. Do seu Pai. Por que é que Jesus veio para uma cruz, Wagner, e vai salvar grande parte da humanidade? Quer dizer, não grande parte. Para a glória do seu Pai. Jesus nunca falhou. Deus nunca falhou. Jesus manifestou uma glória tão maior do que a criação do mundo. A glória da cruz é maior do que a criação do mundo. Este mundo ele só existe, Wagner, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma parte em Apocalipse, se eu não me engano é 20, que é linda essa passagem, que fala que e Deus sujeitou todas as coisas por debaixo dos pés do Filho, e o Filho pega e submete tudo ao Pai e a Ele mesmo. Justamente. Tá assim, e o Pai sujeitou todas as coisas, tudo de toda a criação, abaixo de Cristo. E Cristo pega tudo isso, entrega a Deus e a Ele mesmo. Isso. É lindo, né? E eu tenho outra coisa para você aqui, ó. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei Fora. Como é que você vai a Cristo? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. O Wagner mandou aqui outra. Então o pecado de Adão e Eva foi vontade de Deus acontecer para enfim surgir as gerações? Não, eu creio que não foi vontade de Deus não, Wagner, porque Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Mas o pecado de Adão e o que o diabo fez no Jardim do Éden, Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele manifestou ainda mais a sua glória na salvação dos seus eleitos. Mas aí você acha que Deus foi surpreendido? Não, Deus não foi surpreendido. Ele já tinha ciência de tudo ali. Claro, Ele só permitiu, deixou acontecer. é. Então, Mas uma aí coisa, então mas a nós predestinação temos, não nós se temos, encaixa. se encaixa. Nós temos um mistério. Isso é o problema do mal. Isso eu acho que é Teodiceia, isso é uma matéria que é o problema do mal. Isso aí é um negócio complicado, isso é um mistério. Deus não criou o mal. Não, isso aí é fato. Quem criou o mal fomos nós. Senão contradiz a santidade Deus é luz dele. e não é treva nenhuma. Ei, Wagner falou aqui. Wagner, diga ele que isso é uma matéria, isso é uma matéria do curso de teologia chamada Teodiceia. Aí ele tá Aí falando você aqui, quer que eu travei outro dia aqui? ele falou aqui, ó. Wagner novamente. Caim matou Abel por vontade de Deus ou por inveja? Por inveja, meu querido. O homem pecou porque ele pecou. Não foi porque Deus quis que ele pecasse, não. Mas aí não vai bater contra, como que você falou, a predestinação? Não. Não, Por quê? porque assim, tá pelo que o andar da carruagem, tá tipo um autoritarismo de Deus. Não, não é uma autoridade. Assim, por exemplo, Deus ele está determinando que tudo aconteça conforme sua vontade, certo? Sim. Então, se Caim matou Abel, foi a vontade de Deus. Não. Não foi a vontade Então de agora Deus. agora Foi a vontade de Caim matar Abel. Mas tu acabou de dizer É que não porque- tem livre-arbítrio. Não, para salvação, não. A livre agência é outra coisa. Mas para salvação, por exemplo, a responsabilidade do homem, ela subsiste. Certo. Aí Nós, agora, claro, agora tá claro. bom. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Senão não precisava Jesus vir. É, porque você já está entrando num ponto que como é que Deus... Eu não vejo um julgamento de Deus se Deus já determinou que as pessoas fossem para o inferno. Ele não determinou que as pessoas fossem para o inferno. Ah, então agora está começando a ficar bom. O Essa homem vai- parte... Essa... É isso que você precisa entender. É. O homem vai para o inferno porque ele determinou ir para o inferno ao pecar. Certo. Que Deus determinou o castigo do pecado. O castigo do pecado, sim. Ele determinou. Não, Sim. ele não determinou o homem ir para o inferno. Não, porque ele não Ele pode... só determinou as consequências. Mas se... porque Mas, é a lei por exemplo, dele. mas se... É a santidade de Deus. Pronto, mas é um se, dos atributos. mas se Deus salva um e outros não é uma coisa meio seletista, não? Não, mas aí entra, pelo que eu estou entendendo, pelo que o irmão João está falando, é o seguinte. Não é que Deus está falando, ó, você vai para o inferno e você vai ser salvo. A questão é, ó, você pecou, vai para o inferno. Todos Mas, vão pro mas inferno. todos estão destituídos da glória de Deus e Justamente, todos certo. justamente. Mas só que agora ele resgatou alguns e outros não. É, porque ele quis. Então é seletista. Não, Ele selecionou alguns e outros não. não, ele não é seletista, ele é soberano. Então eu tô confuso.
Isso chama soberania. Sim, eu acredito na soberania de Deus. Mas só que é o fato dele, por exemplo, escolher. Vou ficar de fora. Ele escolheu você e Jacques e eu Sim, não. Ele não sim. foi seletista? Foi. Então, pronto. Mas ele pode ser seletista. Certo. Porque ele mesmo enviou o seu filho na cruz para sofrer por esse pecado. Ele pode fazer o que ele quiser. Pronto. Então, Isso chama soberania de Deus. É isso que as pessoas, assim, Cristiano, engasgam. é As difícil pessoas não responder. querem aceitar que Deus faz o que quer. Porque ele é poderoso, ele é soberano. Aí se Então é autoritarista. se perguntasse a Deus, não, o que é que o apóstolo Paulo diz? E até, não. olha, em alguns pontos Não. até é tiranista aí. Viu? Não, não é não. Não é não. Aí você está blasfemando. Não é não. O que é que o apóstolo Não, Paulo eu disse? estou blasfemando. É, Eu tô criando ó. um contexto em cima do que você está falando. Então, desculpa. O que é que o apóstolo Paulo disse? Quem é tu para discutir com Deus? Não, eu não, tá? Não, então... Nós estamos discutindo ideias aqui. Sim, mas você está discutindo com Deus. Não, nós estamos discutindo um ponto Você de não vista, entenda. doutrina, não. Mas dentro da Jamais. sistemática da palavra, você está entendendo? Hum. Mas não se engane. A pessoa, quando questiona isso, está questionando a Deus. Não é a mim que defende essa doutrina, não. Não é Hernandes Dias Lopes, nem ninguém. Nem a João Calvino, que ele até morto tá, coitado. Meu Calvin. Você está questionando a Deus. E quem é você para questionar a Deus? É o que o apóstolo Paulo diz. Quem é tu, se Deus quis em vasos de misericórdia para vasos de ira? Quem somos nós? Já questionou a Deus e foi humilhado, né? Justamente. Foi muito humilhado. Então, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,65. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Quem é que envia Jesus? Quem é que faz tu crer em Jesus, O Jacques? Pai. Foi tua vontade? É porque tu quis aceitar Jesus? Ou foi Deus que te fez tu aceitar Jesus? Romanos 8. Portanto, aos que de antemão conheceu, 8, 29 e 30, também predestinou, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, glorificou. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, você que está nas redes sociais, está na FM, é que se você crê em Jesus, meu querido, ninguém vai tomar a tua salvação. Nem tu. Nem o diabo. Quem nos separar do amor de Deus, sejam os principados, potestades, distância, profundidade. Isso eu creio. Se tu descansa na soberania de Deus, porque você achar que perder a salvação não existe. Se tu crê em Jesus, creio. Não, Jesus sei, Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, é dele. Então pronto. Mas assim, se em alguns versículos está escrito Ó, todos, ninguém tá te ouvindo. tem versículos que mostram, ó, como João 3,16 morreu por todos e todos e todos. Por que colocou essa palavra todos, se ele só foi se ele selecionou alguns para a salvação? Mas é porque, como eu falei para você, é o contexto. É o contexto. Vamos lá, vamos avançar. Perseverança dos santos. Tu vai perseverar até o fim ou tu vai para o mundo, Jackson? Pelo Espírito Santo eu vou até o fim. Pronto. Você acabou de responder. Quem é que faz perseverar? O Espírito Santo. Minha força mesmo eu não consigo perseguir. Nem eu. Ninguém consegue. É isso que o predestinação diz. Não há mérito nenhum no homem. Nenhum. Justamente. Nenhum. Tu não está hoje na sarjeta por quê, Cristiano? Por Deus. Porque ele está perseverando em ti. É. Então, Isso eu tenho consciência. a perseverança vem dele. Não é? A palavra diz que ele que começou a boa obra em vós, concluirá até o dia de Cristo Jesus. Isso descansa, você descansa o seu coração, você fica em paz e você vigia mais do que antes. Você ora mais do que antes, você não quer pecar, você se afasta do pecado. Não é porque você precisa, não, porque ele faz você fazer isso. A glória de nós sermos crentes não é nossa, é do Senhor. Concordo também. Uhum. Vamos lá. Então a perseverança dos santos, né?
Mateus 24, 10 a 13, eu vou falar algumas coisas aqui, certo? Para você entender. Diz assim: nesse tempo muitos vão se escandalizar, tá falando da grande tribulação, princípio das dores. Trair e odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se for olhar no Novo Testamento grego, o que ele quer dizer aqui é que o que é salvo, perseverar até o fim. Perseverará. Porque você desloca... Veja, Cristiano, o que é que está sendo deslocado aqui? O homem para Deus. O evangelho, ele não é para o homem. Mas O evangelho é para Deus. o evangelho não é boas novas? É as boas novas. Então, se é boas novas, é para alguém. Sim. Não é nada novo para Deus. Se ele já Não, sabe, se ele criou... As boas novas é uma boa nova, é claro que é, que você vai para o céu, você vai para a glória, Deus, Jesus perdoa os seus pecados. Então, quer ver, seguindo um raciocínio aqui para o irmão entender. Se é boas novas, como o irmão está falando, o evangelho significa boas novas, correto? Sim, é boas novas, Isso. sim. Pronto, Deus criou tudo, Deus sabe de tudo, então não é nada novo para Deus. Sim. Então, se é boas novas, então o evangelho é para o homem. Sim. Correto? Não, é para o homem, sim, é para o homem, é para pregar o homem. Isso. Entendeu? É para pregar o homem, mas o evangelho ele não diz respeito ao homem no centro. É o que eu Não, quis não, dizer. isso não. E justamente. Cristo é o centro. Mas existe um evangelho aí que o homem é o centro. Aí é. Aí eu. Não, eu vou falar com certeza, isso é heresia, porque Mas Cristo é o centro. Tem pregadores que dizem que você está no centro do coração de Deus. Dependendo como vê essa fala, dependendo como vê. Como foi? Não, porque ele falou que tem pessoas que E você é a falam menina dos olhos de Deus. Não, isso aí. aí também. Irmãos, ó, eu não sei quanto tempo já se decorreu. Tem o... 9h30 agora. Falta a questão Não. de Eu Wagner. sei, lá. mas eu tenho que terminar meu roteiro aqui. Não, pode terminar. Entendeu? Avante. Pronto. Hebreus 6, de 4 a 8, tem um texto que nós precisamos entender, certo? Que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Vocês lembram dessa passagem? Um pouco, mas pode... A passagem diz assim: é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Está dizendo que o camarada aqui foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo. E provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caiu. E é impossível renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. O princípio básico dessa palavra de Hebreus é o mesmo princípio que está em Marcos, Mateus 7, 21 a 23, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? O cara profetizava. E em teu nome expelimos demônio. Você não pode profetizar se não for pelo poder do Espírito Santo. Você não pode expelir um demônio se não for no poder do Espírito Santo. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que Deus está dizendo aqui, aquele velho ditado que diz que a porca lavada voltou ao lamaçal e o cão voltou ao próprio vômito. São pessoas que não foram escolhidas por Deus desde a fundação do mundo, porque se fossem eles não cairiam, mas que entraram na igreja, pregaram, participaram da comunhão, participaram da ceia, participaram do batismo, participaram da pregação e depois se corromperam, vituperando o Filho de Deus. Então, segundo a doutrina da predestinação, esses aí nunca foram salvos. Nunca esteve escrito o nome, né? Nunca esteve escrito no nome da vida. Então, já estou finalizando para eu ver o que tem aí pra gente. Justamente, aqui, ó, João 17:9 diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E por aqueles que viriam crer na sua
palavra. Então, o que é que a doutrina da predestinação diz? Primeiro, nós somos totalmente depravados, mortos em delitos e pecados. Certo? A vontade do homem não é livre. Nós somos escravos do pecado. Nós não temos liberdade de buscar a Deus, se Ele não vier até nós. A eleição, ela é incondicional. Jesus escolheu Jackson, não porque Jackson tinha uma qualidade nele que ia crer. Não, é porque ele realmente quis Jackson. Não é porque ele viu lá atrás, rapaz, Jackson vai crer, eu vou escolher Jackson para salvação. Não, você não tinha nada, em nada você tem, nem eu, que justifique que Deus escolheu você para ser salvo. A expiação, ela é limitada, ela não foi por todo mundo. E se ela fosse por todo mundo, nenhum se perderia. Jesus diz, dos que me deste, nenhum perdia, apenas o filho da perdição para que se cumprisse as Escrituras, falando sobre Judas. A expiação, Jesus não morreu por todo mundo. Muito menos por essas teologias que dizem que todos são filhos de Deus. Já começa por aí. Então o buraco é mais embaixo. Entendeu? A própria Bíblia vai mostrar a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. Justamente. A graça não pode ser resistida. Se Deus te chamar, tu vem. Tu vem, siga, vem correndo. Se as pessoas não estão vindo é porque Deus está rejeitando elas. Está vendo como é a diferença? Está vendo que em vez de você botar o homem numa posição que pode rejeitar Jesus, você bota a verdade que Jesus está rejeitando esse povo? A gente prega na feira, ninguém vem para o evangelho. Eu mesmo fico baqueado, né? Mas quando ele vai olhar pela verdade, diz, não, foi Jesus que não quis. Porque se ele quisesse, não vinha. Quantos avivamentos já tiveram na história da igreja? Então você vê que tudo é ele, tudo é dele, o centro é ele. E que é um evangelho, uma doutrina que preserva a glória de Deus. Isso é glória, meu amigo. Se Jesus chamasse, seja quem for, Jackson, até o rap americano que estava blasfemando o nome dele lá, ele vem chorando, se arrependendo. O que é que Romanos diz? Capítulo 1. E Deus os entregou para os corpos entre si, as mulheres mudaram o curso natural da natureza, contrário das relações sexuais contra a natureza. Deus os entregou. Então você vê que esse evangelho da predestinação, ele glorifica quem tem glória. Ele mostra que Deus é todo poderoso. Por isso que a gente chega a esse ponto de achar que Deus é um tirano e tudo, mas não é não. Ele é poderoso, Cristiano, é poder demais. Eu mesmo fico assustado com o poder de Deus. Uma coisa assustadora. E por fim, o homem pode cair da graça? O homem pode perder a salvação? Nunca. Então a eleição, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Então se você jogar o homem, a vontade do homem no meio, você minimiza a glória de Deus. Você está pregando um evangelho que não glorifica a Deus. Como ele é. E ele é isso aí. Tudo isso aí que você viu. Tão poderoso que nós ficamos assustados com o poder desse Deus. Eu vou encerrar aqui. 1h30, não foi? Pouco tempo, rapaz. Já que você perguntou muito. Wagner, Cristiano. Pode perguntar, tem mais uma pergunta aí pra gente? Tem que responder o versículo que o Wagner mandou. Wagner, cadê? Wagner pediu para ler em Tessalonicenses 9. Ele não falou se era 1 ou 2, mas vamos ver. 1. 5, 9 ao 11. Peraí, 1 Tessalonicenses. 9 ao 11. Você quer que a gente leia aqui? Leia que eu vou procurando aqui, gosto de ler também. Não, mas pode deixa eu adiantar. acompanhar. Porque Deus não nos destinou para a ira, boa, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos juntamente com Ele. Por isso exaltai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Isso aqui é... Porque Deus não destinou para a ira. A quem? Mas para a aquisição da salvação. Para quem foi escrita essa epístola? Aí foi para... Os Gálatas. Com a igreja.
Paulo está falando com crentes. Igreja que ele mesmo fundou com essa doutrina que está aqui na palavra de Deus. Eu não lhe chamei de irmão aqui? Você não é meu irmão? Então. Essa epístola não foi escrita para Roma, não. Nem para Acrópole de Atenas, não. Foi para uma igreja. Ó, tem outra pergunta de Reinaldo aqui. Se Deus chamar, ele vem. Então, antes de ser chamado, ele estava perdido? Não, ele foi predestinado desde a fundação do mundo para ser salvo. Mas ele não tinha ainda sido chamado. Mas ele ia ser chamado. Ou vai ser. Ou vai ser ainda. Por que, Reinaldo, por que eu prego o evangelho? Então hoje ele está perdido. Aí vai ser chamado. Ele está perdido, não. Depende. Se ele é o filho de Deus, ele vai vir de uma forma ou de outra. Por que Jesus não voltou ainda? Porque ainda tem uns para nascer ainda. Os predestinados. Por que eu prego? Por que você prega? Porque existem filhos de Deus hoje que ainda não vieram, porque Deus escolheu a pregação do evangelho, a forma que ele escolheu para trazer esses filhos à luz. E tem muitos ainda. E Jesus só vai voltar, Reinaldo, quando todos os seus vierem a ele. Enquanto não vier, o mundo pode virar até 3.000 anos aí. E o fim não chega. O último que está escrito lá no livro da vida, quando esse for chamado, aí... foi uma boa teoria. Certo, agora vamos para alguns versículos aqui. Vai lá, Cristiano. Fala aqui, pelo amor de Deus, o pessoal está falando que está ruim nada. Marcos 16, versículo 16. Não, isso aqui você já explicou já. 1 Timóteo 2,14 também já falou. Certo? Você citou. Agora vamos para isso aqui. 2 Pedro 3,9. Diga aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns que tenha por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham arrepender-se. Justamente. Todos os eleitos. Mas todos os eleitos? Porque você tem que entender que as epístolas de Paulo veio de um homem só. Como é que o homem acaba de dizer, né, aqui em Romanos? Veja só. Todos os eleitos. Por que Jesus não volta? Porque os eleitos não foram salvos. Como é que ele diz aqui em Romanos? Veja só a coerência. Veja só. Ele diz aqui em Romanos, veja só. Terei misericórdia de quem me aproveita em misericórdia. Não é? Pois tem misericórdia de quem quer e endurece o que ele apraz. E logo depois ele fala algo que vai de encontro ao que ele mesmo falou. A gente tem que entender assim a Bíblia de uma forma holística. A palavra holística não tem nada a ver com o negócio de religião aí, não. Holística significa como um todo. Você está entendendo, Cristiano? Uhum. Como um todo. Entendi. É aquela questão de não ser fora de contexto, né? Assim. Vamos lá para outro versículo. Tito 2, versículo 11 ao 13. Diga aí. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Sim. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sombrio e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e ao aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Sim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Sim, a graça de Deus está sendo manifestada a todos os homens. A pregação do Evangelho. Mas não está para todos a salvação? Não. Mas o que é que o texto está dizendo aqui? Que a graça de Deus está manifestada. A todos os homens. O que é manifestada? Sim, se manifestou. Pregada. Sim. Pregada. A graça de Deus. Mas não é para todos? Sim, entenda. A graça de Deus manifestada é a obra de Cristo da cruz. Certo. É a pregação do Evangelho. Certo.
Então, muitos são chamados, poucos os O que o escolhidos. irmão está falando que nesse texto aí está falando da pregação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é pregado para todos. A graça de Deus manifestada, o que é manifestado na carne, pregado, manifestado no Espírito, pregado na carne, é você pregar Cristo crucificado. A todos, muitos são chamados, mas não vêm todos. Por quê? Porque em Apocalipse mostra que não, que muitos vão ser condenados, que até os que têm a marca da besta derramará sobre si, né? Porque tem um dos flagelos de que você joga sobre os que têm a marca da besta, e eles não se arrependem dos seus pecados. Então a graça de Deus manifestada a todos é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E não está sendo manifestada? Agora, nesse exato momento, está. Tem gente que está ouvindo, tem gente que vai crer? Não vai. Se ele não for lá, a pessoa não vai crer. Se ele não for lá. Correto. João 3,16. Se prepare, porque aqui assim, a gente... Rapaz, uma artilharia, viu? Aqui a gente divide. Ele fica para trás das perguntas e é uma coisa. Ó, João 3,16 você já conhece, né? Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Sim. Todos que nele crê. Quem não crê? Será condenado. Deus amou o mundo não é Sim. abrangente. Sim. Mas para todos que nele crê. E Mas se tu ele não não crê? amou o mundo, não foi todos? Sim, que amou o estavam no mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Unigênito. unigênito para Para que o- aqueles que nele crê Mas os que crê não vão perecer, certo? não vão. Mas ele não manifestou para todo mundo? Sim, mas é a pregação do Evangelho, é a manifestação da graça de Deus para todo mundo. É uma interpretação. Vamos lá. Agora essa aqui é boa. 1 Pedro. Mas rapidinho. Ele amou o mundo, correto? Certo. E outra O coisa, a mundo- palavra mundo aí, Hum. nós temos que entender qual é o contexto que essa palavra aí tem um significado. Mas o mundo É um- é tudo. Né, todos? Em qualquer contexto, o mundo Não, engloba. depende. Muda. Como Muda. muda? Como muda? Muda. Ele amou o mundo, não é que ele amou todas as pessoas do mundo. Mas o mundo, todos O mundo- estão dentro Sim, do mundo. sim. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Pronto, mas ele amou o mundo. Sim. Vamos pegar essa parte aqui. O mundo. O Sim. mundo é o quê? O planeta. Certo. Todo que está dentro dele, ele está amando. Certo. Certo? Então ele amou Sim. o mundo. Não é assim. Mas o mundo não é o planeta? Não. O mundo, o sistema mundial, o sistema humano, o sistema caído de Adão. O mundo que ele está falando é o sistema humano. Sim, todas as pessoas. dentro. Não. O sistema. Não é todas as pessoas, é o sistema. É o sistema, o mundo, é o mundo que nós vivemos. Esse mundo, se Adão não cai, não existia. Era um outro mundo que tinha. A humanidade, pronto. Pô, então ele amou É. a humanidade. Isso, a humanidade, mas Pronto. não a todas as pessoas. Mas a humanidade... Não, Ó, já. vamos pegar o contexto aqui. Ó. Vamos Não. no 14, ó. Olha o que o 14 diz aqui, ó. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sim. 15. Para que todo aquele que nele Sim. crê não pereça, Sim. mas mantenha a vida eterna. Sim. Todo que nele crê, Sim. certo? Porque Deus amou o mundo. Sim. Então não está falando de sistema. Sim. Ele está falando exatamente Não, do mundo. o mundo que ele está falando é o sistema humano, é a humanidade, são as pessoas. As pessoas, Ele amou, certo? ele amou esse Exato. mundo, ele amou esse mundo de tal maneira. Certo. Quem enviou o seu filho Amou as pessoas. para sim, todos que nele crê. E os que não creem, Jackson? Mas ele amou. Mas perderam porque não creram. Sim, ele amou, mas vai para o inferno. É aí que eu quero chegar. Mas vai para o inferno, Jackson. Ah, isso aí não é. Isso aí Não, isso Ou aí tu não acha que todo mundo vai ser salvo? Não. Então, meu querido. Mas é o que a gente quer falar é que realmente foi para todos. Deus Não, manifestou seu não, amor não. a todo mundo. Não, ele manifestou- Ó, o que você disse é o seguinte: você disse que teve uma seleção, que teve uma acepção, né, de pessoas. Sim. Que ele realmente só veio para esse grupo. Sim. Mas só que o texto está dizendo que ele amou o mundo de Não, forma geral. não, Cristiano. Ele não amou, Jesus não morreu por todos. Se Jesus morre por todos, todos seriam Mas aí salvos. você está dizendo que Deus fez acepção de pessoas. Ele fez, Mas a palavra diz que ele não fez. ele fez. A palavra acabou de dizer que ele fez. Mas então conta isso, porque a palavra fala que Deus não faz acepção de Não, pessoas. entenda, ele escolheu o que ele quis escolher, é isso que eu quero dizer. Mas você pressupõe acepção de pessoas, porque você pressupõe que nas pessoas
há algo nelas que vai fazer Deus olhar para ela e gostar mais de uma do que outra. Você está partindo de um pressuposto antropocêntrico. Outra pergunta. Vocês estão partindo de um paradigma onde o homem continua no centro. Não penso. Esqueça o homem. Eu Esqueça concordo o com homem. isso, eu concordo Você com tá você. entendendo? Mas o que eu não concordo é que ele fez a exceção. Olha o que diz o texto aqui em Atos 10, 34. Ó. Antes E que eu abrindo passe- Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Sim, ele não faz exceção de pessoas. Ele Mas não escolhe o mas médico, no seu, ele não mas escolhe só quando advogado. você, mas Calma, quando você deixa eu falar. diz, tá tudo bem. Ele não escolhe o médico, ele não escolhe o advogado. Ele não escolhe um bacharel, ele não salva gente porque tem diploma, ou porque é pobre, ou porque é de cor branca, preta, amarela, azul. Ele não faz exceção de pessoas. Ele salva todo povo, toda raça, povo, tribo, língua e nação. E o Atos dos Apóstolos falou isso porque antes de Cristo, só quem era salvo, entre aspas, que também isso aí, só quem era igreja eram os judeus. Ele realmente está falando desse jeito mesmo aqui. Não faz exceção de pessoas. Jesus vai salvar só quem é advogado, ou só quem é deputado, ou só quem é rico, ou ele salva independentemente de qualquer coisa. Ele salva independentemente de qualquer coisa. Mas olha o que o 36 fala assim, ó. A palavra que ele enviou ao filho de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. E continua sendo de vivos e de mortos, de condenados e de salvos. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Cristo é o Senhor. Mas só que aqui ele está Deus falando Pai. do momento agora, assim. E ele é Senhor, inclusive, do Sim. diabo Sim, e dos seus concordo. anjos. Eu concordo. Renato está colocando assim. E quando diz para todos que nele crê, não coloca diante do homem crê ou não crê? Pergunta de Reinaldo. Não, porque você não crê se ele não se manifestar a você. Eu acabei de ler sobre isso aqui. Foi. Diga a Reinaldo para ele ficar mais esperto aí. Eu gosto muito de você, Reinaldo, você é meu Eu amigo. não sei nem né? quem é. É Reinaldo Rios, lá da congregação, que trabalha... Quer dizer que tem um arsenal contra a doutrina da predestinação aqui, né? Dessa aí. Não, eu acho que do jeito que vocês pregam é um pouco incompleto. Mas eu creio muito mais em muitas coisas que você falou hoje aqui. Eu creio e assino embaixo. Mas algumas coisas, nessa parte da exceção, dessa parte de selecionar, é que realmente dá um nó na minha cabeça. Eu sei que é. É porque, na verdade, Cristiano, eu também tive dificuldade no início, porque a gente parte de um pressuposto humano. Nós partimos de um pressuposto de uma justiça nossa. Correto. Veja só. Rapaz, como é que Deus escolheu e não escolheu fulano? Certo? A gente parte do pressuposto de uma justiça nossa. Nós temos que deslocar isso Não, o Para que dá o nó é determinar. à soberania. Aí Justamente. é que dá o nó, é isso aí. Justamente. Essa determinação assim. Justamente. Porque se Deus determina, ele vai julgar o que no final então? Como é que ele vai julgar as pessoas naquele grande dia? O julgamento vai ser com base em quê? No pecado, na violação da lei. Certo. Mas se ele determinou que aquela pessoa não teve nenhuma chance? Como assim não teve chance? Claro que teve chance. Se está debaixo do pacto de obras. Mas tu disse que ele só selecionou alguns para salvação. Só outros porque não. ninguém se salva. Mas Cristiano. esse não que não foi. Sim. Ele não teve nenhuma chance, correto? Como assim não teve nenhuma chance? Ele teve chance? Ninguém tem chance. Certo. Mas para Isso. um eles deu e outro não. Sim, porque ele quis. Aí fica fácil. E para que esse julgamento? Não tem julgamento. Claro que vai julgar, Jackson. Mas aí o cara pode chegar, João, e dizer assim, não, mas o senhor não me deu chance. O senhor preferiu não o deu João chance? e escolheu o Jackson e a mim você não quis me dar chance. Não, mas vocês estão partindo de um pressuposto humano. Não, mas é isso que Você não entra tem na que minha ceder, cabeça. Ó, você eu tem sou que- sincero em dizer Não, você tem que ser sincero. que eu não também consigo tô sendo. entender assim Meu essa querido, parte. Deus faz o que ele quer. Concordo. Não importa se Cristiano não quer, se João não quer, se Jackson não quer. Quem somos nós para discutir o que ele fez? É isso que nós precisamos entender. Deus faz o que quer. Isso chama-se soberania. É um ato de Deus que ele faz o que ele quer. Não importa se eu acho injusto o que Deus fez. Quem sou eu para achar injusto o que Deus fez? Qual é meu critério de julgamento a Deus? É o homem. O homem continua no centro. Me perdoe também falar assim. No centro, Não, pode Cristiano. ficar à vontade. O homem continua no centro do seu estrutura de mental. Quando você entender que Deus faz o que ele quer, você não vai questionar Deus, você vai obedecer e acabou. O senhor quis salvar Jackson, pai? Pronto, está salvo.
Quis condenar O senhor não quis condenar fulano? Não salvei, pronto. Olha o que a palavra diz. Mas Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas isso não é uma forma de ditar as coisas, de uma forma ditadora? Não, é soberania. Para finalizar, É soberania. Última pergunta de Wagner aqui, você responde e a gente finaliza. Vamos ficar até meia-noite. Wagner está falando o seguinte: Deus é soberano, faz o que quer. Mas a Bíblia não diz que ele é justo. Qual justiça nessa teoria? Toda justiça, Wagner. Sabe por quê? Vou te dizer qual é a justiça. Eu vou tentar ilustrar para você entender. Que até para mim às vezes é difícil, mas a gente entende. Por exemplo, eu sou advogado de Jackson. Jackson foi condenado por um crime e ia para o presídio. Eu fui no lugar de Jackson. Chega lá, eu fui torturado, aprendi. Aí quando o juiz vai julgar a sentença de Jackson, Cristiano, todos, vamos ficar de 5 pessoas, advogado de 5 clientes meus. 5 clientes meus vão ser condenados. Eu vou no presídio e cumpro a pena dos 5. Ou de 2. Aí na hora que o juiz for aplicar a pena, eu disse, não, doutor, eu já cumpri a pena dele. Como é? Eu fui pro presídio, fiquei preso 15 anos, desse aqui, eu quero que esse aqui, para mostrar como eu sou misericordioso, e todos são culpados. Sejam livres, e os outros sejam condenados, mas esses 2 aqui eu quero só para mostrar que eu sou glorioso, misericordioso, que eu poderia deixar todo mundo ir para a condenação. Eu posso fazer isso? Por que eu posso? Porque pode. Ele pode fazer isso? Deus pode. Deus pode. É injusto? Não, de certa forma não. É injusto? Sabe por que não é justo? Porque ele realmente nele não há mal nenhum. É por isso que ele pode fazer isso. Não, mas veja só, a cruz é isso. Se ele mandou o filho dele, e o filho dele veio, que é um só. Certo. Isso é um só. Ele mesmo veio. Ele mesmo pagou a pena de que ele quis pagar. Ele recebeu nele, Jackson. A sentença. A sentença. Mas, e se ele quiser dizer... Não, isso aí a gente já entendeu. Pois é. O que a gente não entende, o que a gente não está entendendo sobre a predestinação é porque ele seleciona alguns e outros não. Isso aí não tem como responder. Não tem, porque isso não... Não, é isso que não entra. É um ato, veja só, o que está em jogo aqui é um ato de soberania. O que incomoda o homem é a soberania de Deus. É ele determinar o que ele quer, mesmo que a gente não entenda, ou mesmo que seja contrário à nossa vontade. Não, eu sei que Deus é soberano, isso é fato. Agora, só que eu não acredito que essa soberania é de tal ponto, nesse sentido assim, sabe, de ditador. Não, mas não é ditador. Mas é o que parece ser. Não estou dizendo que é, mas é o que parece mas ser. Não é. Isso é soberania. É soberania. Isso é ele mostrando que é Deus. Agora, só para finalizar aqui rapidinho, sobre a questão, a última. E a gente fecha aqui, né? E falta 5 minutos. Mas aqui é rápido, ó. Depois a gente pode até... 1 João. Vou ler o capítulo 2. Porque o 1 ele só se apresentando como apóstolo de Jesus. Aí olha o que o 2 diz, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Como é que explicar esse texto? Não, a palavra presciência aí foi transliterada do grego, sendo que a palavra predestinação também foi em vários momentos, e não é a palavra em si. Você viu que eu falei predestinação. Mas, ó, presciência e predestinação são totalmente diferentes. Não necessariamente, depende do contexto. E outra Nesse coisa, contexto aqui. a presciência mesmo. Presciência. É. Certo. Mas não só a presciência. Ele também determinou. Ó, eleito segundo a presciência de Deus Sim, Pai. ele previu e determinou. Ele está dizendo que o Deus Pai, ele foi presciente. Sim, ele foi presciente, mas em outras passagens da Bíblia ele também fala de predestinação. Mas aí há uma contradição? Não, você é presciente, ele é presciente e predestina. Ele é tudo. Ele tem vários atributos. Então, em alguns casos, ele presciência, em alguns Não, casos... todos ele predeterminou, mas ele também previu. Porque para ele isso aí é tranquilamente. Certo. E tem que ver o contexto também. O contexto do grego. É por isso, irmãos, que eu não sei grego, mas eu comecei Também a fazer não, duas matérias, mas é importante que a gente saiba, porque a gente vai no original, na língua original, e nos traz é muita verdade. coisa. Isso é qualquer Isso A gente aí. vai ter que fechar porque já falta só 3 minutos. Se quiser ficar até meia-noite... Mas tá muito bom, foi muito bom.
Amém. Eu peço desculpa aí a vocês, irmãos, qualquer coisa, viu? Tá você na internet. Você veio falar de predestinação. Acredite ou não, concorde ou não, você veio falar exatamente aquilo que você aprendeu e tá tudo certo. Meus amados irmãos, boa noite. Quero dar boa noite a todos aí que acabou de entrar. Leonardo aí de São Paulo, Valdelindo, Félix, Genilson Alves, boa noite, meu querido, Deus te abençoe. A Valdeildo Félix mandou aqui, Deus abençoe sempre meu advogado João e todos da Rádio Canadá. Amém, meu querido, Deus te abençoe. Meus amados irmãos, chegamos aqui em mais um final de mais um programa. Hoje esse tema Muito foi bom. fervoroso, mas foi gostoso, foi legal. Também. Hoje foi algo diferente mesmo, né? E quem se tiver aí, claro, né, com conhecimento, com base bíblica, assim como o irmão João veio aqui, o arminiano aí, Vai ter a réplica do armeniano. Tem a réplica do arminiano, né? Quiser vir aqui. E depois da réplica, conversar. se quiser um debate com o irmão João também. Seria legal, seria pode- legal. pode- O irmão João aceita? Rapaz, vamos pensar nessa possibilidade. Pronto, aí, depois vai pensar. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembrando que amanhã, lá no YouTube, só chegar no YouTube e coloca lá Assuntos do Reino. Essa mesma programação, esse mesmo tema, esse mesmo vídeo vai estar amanhã lá no YouTube. E você aproveita lá, curte e se inscreva lá para ajudar a proclamar mais esse evangelho e ao YouTube divulgar o programa, né? Quanto mais inscritos tem, mais o YouTube propaga. E assim eu também posso até conseguir fazer esses vídeos, essas lives diretamente pelo YouTube. Amém? Muito obrigado, irmão João. Viu? Deus te abençoe, que continue te dando sabedoria, discernimento. Espero que você venha mais vezes com outro tema. Doutrina do inferno. Doutrina do Boa. Inverno. Boa, Pode marcar, Boa, já tem um. boa. boa. E é Doutrina- impactante, é de Porque tem doer. gente que diz que não existe inferno, não. que diz que não existe inferno. Seria boa. É isso, meu amado. Muito obrigado. Vou passar para você novamente, para você fazer as considerações finais. Eu vou pedir para você... Aqui, quem sempre vem aqui, no final, quem ora é o palestrante, viu? Então, você faz as considerações finais e faz a oração final. Amém? Eu queria, na verdade, agradecer a você, Jacques, meu irmão, a Cristiano também, e dizer que eu gostei muito da sua atitude, e vocês pensam um pouco diferente, né, dessa doutrina que eu creio e eu prego, mas mesmo assim me trouxe aqui no programa. Claro. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, né? E muito obrigado, Cristiano, também. Vai desculpando aí qualquer coisa. Não, que Foi é ótimo. isso. Mas estamos à disposição. Foi ótimo. Eu creio mesmo, né, desta forma. Eu acho que essa é a doutrina mais bíblica, mas também respeito vocês que pensam diferente. E nós estamos aqui, Não, né? mas não é 100% diferente do que a gente pensa, Eu não. A sei, gente concordou eu sei que você muita concordou em coisa. muita coisa. São meus irmãos em Cristo e que Deus nos Amém. abençoe. Eu Consideramos vou orar. também. Amém. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho, meu Pai, te agradecemos mais uma vez. A tua palavra ser exposta, a tua santa palavra, meu Deus. Se eu pequei em algum momento, me perdoe, Senhor. Para nós todos, Pai. Eu sou nós pecador diante de ti. Não tenho, Pai, nada para falar de ti, só a tua misericórdia em minha vida. Não tem nada de bom em meu coração, infelizmente, mas tu és um Deus de amor, de graça, de luz, que nos ilumina, Senhor, que nos usa na tua obra, mesmo sendo inúteis, como teu filho Jesus disse, servos inúteis. Obrigado pela vida de Jackson, continue protegendo ele, Senhor, protegendo esse programa, a vida Amém. do Cristiano. Amém. Que o Senhor possa dar uma noite de paz, em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos ficam com o nosso Senhor Jesus Cristo. E até semana que vem. Amém. Com a segunda parte, o que é adorar a Deus, com o pastor Jefferson Betão. Fico na paz.